Tânia Moreira, tudo bom, Tânia? Doutor, gostaria de perguntar sobre a obesidade urticária. Pergunta boa dela. Tem alguma relação? Se sim, a bariátrica poderia ajudar, já que emagrecer ajuda a desinflamar o corpo? Excelente, é uma pergunta que vai de encontro aos estudos feitos pelo professor Benoatano, nosso consultor científico, consultor do Brasil Sem Alergia. Professor Benoatano, um amigo pessoal que já conheço há mais de 20 anos, eu conheci na Universidade do Texas em Austin, ele esteve aqui no Rio de Janeiro também, fazendo algumas palestras, enquanto nós pudemos participar do grupo lá do Texas relativo à pesquisa de alergia hormonal. Temos até um trabalho publicado, trabalho internacional publicado, com players aqui do Brasil, universidades brasileiras e a Universidade do Texas e também na Índia, a Universidade de Mumbai, na Índia. Mas, excelente pergunta, vamos lá. Nós sabemos que um dos mediadores inflamatórios que mais libera, uma das células que mais libera mediadores inflamatórios que causam urticária é o mastócito. Nós sabemos disso. E o mastócito, antigamente, quando eu me formei, tinha muito pouca ideia de uma interação que não fosse pela IgE, Ou seja, a gente achava que a única coisa que interagia no mastócito era o anticorpo IgE, que fazia aquela ponte dupla e se ligava os receptores de alta afinidade através daquela ponte dupla ligada pelo antígeno, e ali então haveria todo um processo de degranulação dos mastócitos e liberação de histamina. Hoje a gente sabe que tem muita coisa, gente. O professor Benoatano tem pesquisado muito isso, tem um livro dele maravilhoso. Então, assim, tem muita coisa envolvida, tá? Tem receptor para muita coisa no mastócito. Só para dar alguns exemplos. Receptor para vírus, os chamados receptores Toll-like. Então, mastócito tem receptor. Quando você pega uma infecção viral, boa parte das crianças que têm urticária, elas têm muito receptor Toll-like na membrana do mastócito e, consequentemente, faz com que haja degranulação do mastócito. Então, boa parte das crianças, quando pega uma infecção viral, pode coçar, pode aparecer placas avermelhadas. O mastócito tem receptor, ele age também por influência dos anticorpos da classe IgG, Ou seja, às vezes o paciente tem uma tireoidite Hashimoto, e essa tireoidite Hashimoto, que é a inflamação da urticária, produz anticorpos contra a urticária, que vai no mastócito também e libera a histamina do mastócito. Às vezes o paciente tem uma ação direta das proteases dos alérgenos, que não são dependentes do anticorpo da classe IgE, ou seja, a protease vai lá, age no receptor de alta afinidade do mastócito e rompe o mastócito. Existe o chamado receptor PI para alguns medicamentos, tem determinados medicamentos que se ligam a esse receptor PI e degranulam o mastócito sem depender, por assim dizer, de anticorpo IgE. Vamos lá, o que mais? Vamos tentar aqui descobrir mais coisas. Existe a ação de determinadas substâncias, com o aumento da concentração coloidosmótica do sangue, como por exemplo os contrastes iodados, e o contraste iodado, por sua vez, ele aumentando a concentração coloidosmótica do sangue faz com que haja, por assim dizer, rompimento do mastócito. E vamos chegar, deixa eu ver se tem mais coisas, existe ação direta do medicamento em toxicidade da membrana do mastócito, fazendo com que ele se arrebente. Então, assim, muita coisa age. E no seu caso, você está falando possivelmente o receptor de estrogênio, tá? Existe receptor de estrogênio no mastócito. E a gente sabe que o paciente que tem obesidade, ele tem um aumento na produção de estrogênio. Por quê? Porque a testosterona do corpo e outros hormônios do corpo, eles são levados às células adiposas. As células adiposas têm uma enzima chamada aromatase, e essa aromatase ela transforma, por assim dizer, a testosterona em estrogênio. E esse estrogênio ele tem ação pró-inflamatória. Doutora Shil Pachá, nossa parceira aqui do Brasil Sem Alergia, da Universidade de Mumbai, e o professor Benoatano falam muito nisso, da John Hopkins, eles falam muito nisso, da ação do estrogênio na piora de doenças alérgicas em geral, ação direta no receptor do mastócito, piorando, por assim dizer, as doenças alérgicas, como asma, rinite, bronquite, sinusite, otite, faringite, dermatites e tudo mais. Entendeu? Então, Tânia, se tem relação com obesidade, sim. Tem relação com a obesidade, a urticária tem relação com a obesidade. Tá? Quanto mais essa pessoa for obesa, maior a chance dela ter uma urticária de difícil controle, uma urticária mais complexa, mais complicada. Por quê? Porque ela vai produzir mais estrogênio através dessas aromatases das células adiposas, das células de gordura que nós temos. Tem aromatase, produz estrogênio mais utilizando outros hormônios que nós temos, e esse estrogênio, por sua vez, vai no receptor
de alta afinidade do mastócito, perdão, receptor de alta afinidade não, receptor de estrogênio do mastócito e rompe o mastócito, faz uma ativação mastocitária com degranulação do mastócito, por assim dizer. Se a bariátrica poderia ajudar ou não a emagrecer, a desinflamar o corpo, é muito difícil falar isso para você, tá? Muito difícil. Eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, não é porque não exista, tá? Que aqui no Brasil a gente tem um problema sério, principalmente no meio acadêmico, quando o professor, né, não conhece é porque não existe. Então eu não sofro desse mal. Eu não tenho conhecimento de trabalhos aonde se faz a cirurgia bariátrica e se melhora de urticária, tá? No momento eu não tenho esse conhecimento, mas eu posso buscar saber para que a gente entenda melhor e veja realmente se existe algum nexo causal entre a cirurgia bariátrica e a melhora da urticária. Mas lembrando que a urticária ela pode ser multifatorial. Olha quanta coisa eu falei para você que pode causar urticária, né? Então a gente precisa fazer uma investigação e pode ser que a obesidade, no seu caso, ela não seja a causa também da urticária. Precisa se colocar na mesa os chamados diagnósticos diferenciais e a partir dali a gente vai dizer, olha, pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, I e assim por diante. E a gente vai afunilando, igual um detetive faz para descobrir um crime, a gente vai afunilando também as possíveis causas, os possíveis agentes causadores do problema e a partir dali a gente vai saber então como interagir, como mediar essa situação. Tá bom, Tânia? Mas eu agradeço muito a sua pergunta, excelente, contribuiu muito com o canal.